Meus irmãos queridos, eu quero começar aqui esta pregação fazendo uma pergunta para reflexão. Responda para vocês mesmos. Dores, angústia, tristeza, desesperança, tudo isso faz parte do homem caído? Tudo isso faz parte da vida do homem que um dia pecou e da sua descendência. Alguém aqui, ou alguém que nos acompanha pelas redes sociais, tem alguma dúvida do amor e do agir de nosso Deus? Eu acredito que não. Um amor inexplicável, um amor que doou a sua própria vida por todos nós que nascemos do pecado. E a Bíblia diz que todos nós, como houve uma pregação atrás do nosso irmão Renan, todos nós somos culpados. Até aquele bebezinho lindo, ele nasceu do pecado. Ele é descendente daquele que pecou lá atrás. Tão certo que, quando cresce, logo mostra de quem é descendente. Descendente daquele que pecou. A gente pode abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 53, versículos 3, 4 e 5. Mas antes de fazer a leitura, eu gostaria de comentar algo sobre esta leitura. Jesus Cristo deixou o seu trono, Jesus Cristo deixou o seu reino e se humilhou e se tornou em forma de homem. Ele veio buscar aqueles que eram seu. E ele era como qualquer um de nós. Sentia fome, sede, sentiu tristeza, sentiu sono, sentiu na pele o sabor do desprezo, da rejeição. Você acha que o que nós passamos nesta terra tem comparação com o que Cristo passou? Nós somos culpados. E Ele se fez culpado por nós. Antes de fazer a leitura, eu gostaria que os irmãos fizessem esta reflexão, de que Jesus Cristo era como um de nós e suportou. Isaías 53, versículos 3, 4 e 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, e vocês que nos acompanham, se tinha ainda algum vestígio, ou algum resquício, ou alguma dúvida do amor de Deus e de Jesus Cristo para conosco, eu acredito que depois desta leitura, acabaram-se todas as dúvidas. Porque quem de nós conseguiríamos ser acusado por algo que não fizemos e ainda assim
abaixaríamos as nossas frontes? Quem de nós seríamos acusados por algo que não fizemos e ficaria quieto? Eu acredito que a atitude logo seria gritar por justiça. Eu estou sendo injustiçado. Eu estou sendo injustiçado, acusado injustamente. Jesus nada fez. Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. No livro de Lucas, capítulo 22, 44, mas antes da leitura, a gente tem sempre uma breve reflexão sobre ela. Aqui o calor chega a ser angustiante, né? Dá a impressão de que aquela frase de que existe um sol para cada um, aqui se torna realidade, porque o calor é intenso. E às vezes quando a gente anda pelo meio das alamedas aí, a gente sente uma agonia pelo calor, não é verdade? Mas logo quando chegamos em casa, a gente tem uma água fresca para tomar. A gente tem algo para preparar um suco, um refresco. E tem uma sombra, né, meu irmão Davi, em frente de casa, para sentar na cadeira e sentir o frescor daquela sombra, em meio a tanto calor. Mas Jesus Cristo não teve este refrigério. Jesus Cristo não teve quem o estendesse a mão para lhe dar este refrigério. Vamos à leitura, meus irmãos, capítulo 22, versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Por mim e por vocês, por todos nós. Vocês que ainda duvidam do amor de Cristo, que não se renderam aos pés de Cristo, você que está afastado da igreja, veja o que Cristo suportou por você, por todos nós. E a gente continua, vamos lá em Mateus capítulo 26, 39. No capítulo 26, 39. Quantas vezes em nossa vida, ou em sua vida, você recorreu a Deus, pedindo alívio para determinadas situações? Quantas vezes? Quantas vezes você pediu e não encontrou talvez resposta? Você já passou por alguma situação iminente de perigo? Aquele perigo que nos faz transpirar, que a gente fala suar frio? Alguns de nós já passamos. Passamos por situações, às vezes, que nos fazem transpirar frio, a pressão cair, o coração acelerado parece que está batendo para sair pela boca. Já passamos por isso. Mas em Mateus 26, 39, a gente vê a atitude de Cristo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quantas vezes nós oramos, batemos no peito e queremos que faça a nossa vontade? Quantas vezes? Seja sincero com você mesmo, não precisa responder. Quantas vezes a gente busca algo que Deus está dizendo não, e você persiste naquele assunto e não entende?
e acaba por passar a vida pedindo por algo que Deus está dizendo não. A resposta de Jesus Cristo foi uma resposta maravilhosa, a resposta do obediente. Sendo Deus Filho, se humilhou em forma de humano, em forma de gente, e mostrou toda a sua reverência e obediência, estando em estado de agonia. Estando em estado de agonia por minha culpa, por nossa culpa. Ele se encontrou neste estado, transpirou gotas de sangue por mim e por você. E quantas pessoas têm a oportunidade de estar sentado aqui neste banco, de repente porque fez um pouco calor, resolveu não ir à igreja. Resolveu se acomodar em seu sofá e assistir pelas redes sociais. Já pensou se Jesus Cristo tomasse a mesma atitude? O que seria de todos nós? O que seria? Agora eu quero fazer uma pergunta para todos que estão me ouvindo. O que tinha neste cálice? Será que neste momento em que Cristo pediu para que Deus passasse dele este cálice, ele, como onisciente, ele estava com medo dos soldados romanos? Ele estava com medo daquelas chicotadas que ele levou em suas costas, cujas pontas do chicote tinham pregos entortados que encravavam em sua pele e arrancavam as tiras? Será que foi isso que fez Jesus Cristo suar gotas de sangue? Será que foram aqueles fariseus? Eu digo que de modo algum. O meu Jesus, o meu general Jesus Cristo, não tremeria, nunca tremeu e nunca tremerá. Neste cálice, meus irmãos, estava toda a ira de Deus, que era destinado a você, era destinado a mim. Reflita sobre isso. Pare, pense. A ira de Deus estava preparada para ser despejada sobre você, sobre mim. Todos nós já nascemos com um destino. Todos nós já nascemos com um local certo para ir. Quando veio Jesus Cristo e mudou a nossa sorte. Aleluias! Jesus Cristo mudou a nossa sorte. Mesmo enfrentando momentos de agonia, mesmo enfrentando situações tão angustiantes que o fez transpirar sangue, Ele não desistiu de você. Você que se afastou da igreja, Ele não desistiu de você. Ele se entregou por inteiro. Não há amor maior. Não há amor maior que a gente possa conhecer. Ele se entregou por inteiro, por você e por mim. Vamos em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Aqui está a resposta porque Jesus transpirou sangue. Ele levou sobre si toda a nossa imundície. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E como um general, Ele não desistiu. Ele foi e tomou até a última gota deste cálice que era preparado para nós. Tomou até a última gota. Você tem noção, você que nos assiste, do que você lançou sobre Cristo? Será que de fato temos a real noção do que nós lançamos sobre Jesus Cristo? E o que éramos? E o que hoje nós somos, através de Cristo. Você tem a real noção da salvação em Jesus Cristo? O que significa isto?
significa que nós estamos livres da ira santa de Deus. E todos vocês que ainda não se converteram, se convertam, venham para os pés de Cristo. Caso contrário, terá um grande preço a pagar. Não é por medo, mas é por amor. É por reconhecer o quanto Jesus Cristo padeceu por nós. Não por causa da cruz, porque Ele sabia que no estado em que Ele estava, Ele teria que enfrentar um Deus que é 3 vezes santo. Ele teria que enfrentar, e o fez suar e transpirar gotas de sangue. Versículo 6 do capítulo 64. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Nós chamamos a justiça de bom, né? Clamamos por justiça nesta terra, mas até a nossa justiça diante de um Deus que é 3 vezes santo, não passa de trapo de imundícia. Eu vou explicar o que é trapo de imundícia. Lembram-se naquela época em que as pessoas leprosas eram afastadas para viver afastado da sociedade, em que sua carne entrava em estado de putrefação? Eles enrolavam aquelas faixas, mas de quando em quando eles tinham que tirar esta faixa e jogava aquele trapo cheio de secreções purulentas, de trapos de imundícia, pedaços de carne podre. Essa é a nossa justiça diante do Deus que é 3 vezes santo. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Todos nós temos início, meio e fim. Todos nós somos peregrinos nesta terra. Todos nós. Haverá um dia que você será chamado, e você terá que obedecer e levantar acampamento. Se estiver com Jesus Cristo, irá levantar o acampamento rumo a Canaã celestial. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somente através dele, somente por ele, nós atravessaremos o rio e alcançaremos a Canaã celestial. Para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus, a resposta do que tinha no cálice e de que ele iria enfrentar este Deus que é 3 vezes santo em meu e em seu lugar, está em Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Esta é a maravilha do Evangelho. É a maravilha para todos aqueles que reconheceram o sacrifício de Cristo e se converteram no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus Cristo. Olha, meus amigos e meus irmãos, uma das piores coisas que existe neste mundo, uma das piores dores que existe neste mundo, é o abandono. É o abandono. Eu fui batizado
quando tinha 19 anos, por um pastor chamado André Silveira. Ele retratava sempre sobre a sua vida e até hoje somos muito amigos. Ele nasceu no estado do Rio de Janeiro e veio pastorear em Minas e depois em São Paulo, capital. Pai de 2 filhos, agora são casados, uma biomédica e um arquiteto. Mas nem sempre a vida dele foi assim. Ele nasceu na maternidade, é claro, como qualquer um de nós aqui. E envolto nos panos, quando a criança sai na maternidade, ele também saiu nos braços de sua mãe. Mas sua mãe tinha um destino certo para ele e o deixou no lixo, o abandonou. E a gente sabe que toda criança, quando sai do colo da mãe, ela chora. E ele sempre dizia assim: talvez esse choro quer dizer, mãe, cadê você? Cadê o seu calor? Cadê o seu colo, mãe? E ele diz que ficou ali a noite inteira. Uma criança com síndrome de Down, chamado André, o achou pela manhã, com seu corpo coberto por formigas. E chamou as autoridades do local e o levaram para o orfanato. E dali ele foi batizado com o nome de André, por causa deste menino com síndrome de Down. E ele falou que por muitos anos da vida dele, ele rejeitava este nome, porque quando ele ouvia André, ele traduzia em sua vida, em sua mente: "Oh, você achado no lixo? Ou aí, você que foi abandonado por sua mãe?" Mas esse Jesus Cristo, que nós acabamos de estudar, que suportou todas as dores por nós, transformou a vida do André Silveira. O transformou em pastor, com uma família. Mudou a vida dele. A pior coisa é o abandono. Os irmãos lembram-se daquela passagem de quando Deus falou para Abraão: Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho, e sacrifique-o a mim. Abraão obedeceu, sabendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Mesmo assim, Abraão foi. Mas quando chegou no local de sacrifício, Deus preparou um escape para Isaac. Deus preparou um escape para Abraão. Preparou um cordeiro para morrer no lugar do filho dele. Deus tirou a adaga das mãos de Abraão e cravou nos peitos do seu filho, o único filho, chamado Jesus Cristo, em meu e em seu lugar. Jesus morreu abandonado naquela cruz, sozinho. Ninguém poderia ir em seu lugar. Ninguém é bom o suficiente para proporcionar a sua própria salvação. Jesus Cristo estava só. Mateus 27, 46. Nós já lemos? Não. Mateus 27, 46. Mas a história não termina por aí. Não termina com Jesus Cristo pendurado numa cruz. A história, ela continua, porque nosso Jesus ressuscitou. Nosso Jesus ressuscitou. E como cantamos no hino, foi no hino 12, a primeira estrofe, que diz que Ele está lá como homem nos céus, como homem, nos céus, nos aguardando. O nosso irmão mais velho suportou ser enfermado naquela cruz. O nosso irmão mais velho, sim,
porque através dele nos tornamos filhos de Deus, assim como ele é filho de Deus. O nosso irmão mais velho suportou toda a carga que era para nós. Versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, o motivo por que ele estava se sentindo abandonado. Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Nenhum de nós suportaríamos o desamparo de nosso Deus. Nenhum de nós suportaríamos o desamparo do Espírito Santo de Deus. E ele clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Em João, capítulo 19, versículos 28, 29 e 30. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no esopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Está consumado. Ele esmagou a cabeça da serpente. Está consumado, ele rasgou os véus. Está consumado, ele abriu o caminho de volta para casa. Está consumado. Em Lucas 24, em Lucas capítulo 24, versículos 5, 6 e 7. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, quem? Os anjos, no versículo anterior. Por que buscais o vivente entre os mortos? Nosso Jesus ressuscitou, abriu o caminho de volta para casa. Aleluias! Glórias a Deus por não termos que enfrentar a ira santa, por não termos que beber uma gota sequer daquele cálice que estava preparado para todos nós. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores. Está vendo aí? O que fez ele soar gotas de sangue não foi os homens, porque ele já tinha avisado. E seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembram-se das suas palavras. Agora, meus irmãos, o acusador ficou com a cabeça amacetada. O que ele pode fazer hoje é usar das nossas próprias energias, das nossas próprias vontades. Por isso podemos enfrentá-lo no nome de Jesus Cristo. Por isso que nas nossas orações a gente clama a Deus e Ele inclina os seus ouvidos e não só ouve, como responde às orações. Porque aquele que entregou o seu próprio filho e que não poupou o próprio filho, acha que ele negaria algo a você que é convertido em Cristo Jesus? Vamos em Salmos, meus irmãos. E agora a gente vai ver a chegada triunfante de nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Salmos, capítulo 24, versículos 7, 8, 9 e 10. Jesus chegando na glória. E como nesta primeira parte do hino que cantamos, como homem, Jesus chegando na glória.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Temos o nosso general, chamado Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele que suportou tudo na cruz por nós, aquele que abriu os caminhos de volta para casa, e peregrinando nós vamos pelos montes e pelos vales, mas a certeza é que chegaremos a Canaã celestial por Jesus Cristo, por nenhum outro.